nação, que prazer, que alegria, domingo à noite, são 10h35, ó, 10h35 da noite, fim de jogo no Maracanã. O Flamengo vence o Galo Mineiro por 1-0, gol de cabeça do Ortiz, e assume a liderança isolada do Brasileirão com 36 pontos, nação. Parabéns ao Felipe Luiz pela escalação do time, parabéns ao Felipe Luiz pelas substituições de Everton Araújo, Luiz Araújo no lugar de Arrascaeta, e também a substituição do Wallace, o garoto da base que é a estrela do Flamengo no momento. Ele que ocasionou a falta cobrada por Luiz Araújo, que depois se transformou no gol de cabeça feito pelo Ortiz. O gol da vitória do Flamengo. Segue o líder, nação. Isso é Flamengo. Isso é viver Flamengo. Isso é ser Flamengo. Isso é ser, respirar Flamengo. Isso é Clube de Regatas do Flamengo, porra. Isso é Flamengo. Não tem como explicar. É só você vivendo para você ver o que é o Flamengo. E o Flamengo hoje começou uma série de 3 jogos no Maracanã, né? Uma série, ou seja, uma trinca de jogos contra o Atlético Mineiro. O Flamengo fez isso contra o Palmeiras ano passado e esse ano vai repetir contra o Atlético Mineiro e contra o Internacional também. O maior clube do Brasil entrou com uma responsabilidade: sangue nos olhos e vencer. Mas antes, nação, vou falar aqui que eu recebi um comentário aqui. Um monte de gente comentando aqui no YouTube, um assinante do canal me pediu se eu tinha alguma novidade sobre o Paquetá. Meu caro, a informação sobre o Paquetá é o seguinte: todos acreditam que ele vai ser inocentado. Provavelmente ele vai ser. Então, caso ele realmente seja inocentado, porque não é nada oficial ainda, são especulações, é muito difícil ele vir pro Flamengo. Se ele vir pro Flamengo é pelo amor que ele tem pelo Flamengo. Ele pode vir pro Flamengo? Pode, com certeza. Ele pode não vir? Pode também. O que acontece é o seguinte: o West Ham quer em torno de 50 milhões de libras por ele. E além desse valor astronômico, o Manchester City também quer ele. Aguarda a decisão final do juiz para poder retomar as negociações iniciadas antes da denúncia, ainda lá em 2023. Parece uma operação simples, só que não é. Para ele ver essa contratação, terá que ser a maior contratação da história do futebol brasileiro. E para isso, o Flamengo terá que fazer algo que é inimaginável para os padrões brasileiros. E outra, se essa negociação realmente se concretizar, até porque ele é novo, né, e tem bastante mercado na Europa, Manchester City quer ele, inclusive. Eu quero ver o Paquetá de novo do Flamengo, mas eu sou contra tirar a camisa 10 do Arrascaeta, porque isso não se faz com o ídolo, né? E o West Ham está disposto a liberar o Paquetá por 30 milhões de libras, cerca de 224 milhões de reais. É um valor bem alto, né? Seria a contratação mais cara do Flamengo, porque a atual contratação mais cara do Flamengo é a do Samuel Lino, 143 milhões de reais, ou seja, 22 milhões de euros. O West Ham quer 30 milhões de euros, 224 milhões de reais. Então é um valor ali bem considerável. E agora, nação, vamos para o jogo. Rola a bola, Flamengo e Galo, Maracanã lotado. Felipe Luiz veio com Vinha pela lateral esquerda. O Vinha completamente recuperado, ele entrou muito bem no jogo contra o Bragantino. E hoje o Felipe Luiz optou por vir com o Vinha jogando logo ali no começo do jogo. E logo ao primeiro minuto de jogo, o Bruno Henrique, num bom ataque, finalizou o gol do Atlético Mineiro. O Flamengo começou mandando no jogo, nação, e não dando opções para o Atlético. Amigos do canal Mundo do Flamengo, você que está chegando agora não pode acompanhar o jogo, porque muita gente trabalha no domingo à noite. Você chegou em casa ansioso para saber se o Mengão venceu ou não o Atlético Mineiro? O nosso Mengão venceu o Galo Mineiro por 1-0, gol do Ortiz, e agora segue o líder isolado, nação. Flamengo líder isolado com 36 pontos no Campeonato Brasileiro. Nação, o Atlético pegava na bola e dava a volta, recuava a bola de volta. Em menos de 5 minutos de jogo, o Flamengo tinha feito o segundo ataque. E o Pedro ali obrigando o goleiro a fazer uma grande defesa. O Atlético Mineiro escapava, o Flamengo levava quase o primeiro gol numa bobeira ali da zaga. O Rony tirou do Rossi, mas o Varela salvou em cima da linha o nosso Mengão. O Rony disputou com o Vinha e ganhou.
Rony disputou com o Rossi e ganhou. Ainda bem que o Varela estava bem colocado e salvou o Flamengo em cima da linha. O Flamengo tinha o jogo dominado na ação, já tinha se passado 9 minutos, mas o Galo era muito perigoso quando roubava a bola, porque tinha bastante velocidade. O Flamengo, na realidade, estava dando muito espaço na saída de bola do Atlético Mineiro. E aí o Flamengo, mesmo ritmo, mesmo esquema do jogo, escalado por Filipe Luís. E o jogo de hoje foi o primeiro jogo de uma sequência, de 3 jogos contra o Galo. A marcação do Galo era muito forte na ação. O Flamengo ficava com a bola, mas sem opções de jogada. Então o Flamengo não estava tão bem em campo. Me parecia que todos os jogadores, cada um por conta própria, queria resolver o jogo. Bruno Henrique chutando ao gol, até o Alan chutando ao gol e tentando resolver o jogo. E não é por aí que o caminho vai. O Flamengo tinha que ter calma nas finalizações. O Atlético Mineiro estava anulando toda a capacidade de criação do Flamengo. Então o Flamengo não criava quase nada. O Atlético roubava a bola e saía muito rápido com o Rony, levando muito perigo ao gol do Flamengo. E o Galo põe uma bola no travessão ali de repente no jogo, o Rossi sai mal, bate cabeça ali com a zaga e tinha alguma coisa errada com o Flamengo no primeiro tempo na ação. O Galo saía com mais perigo, quase marcando gol toda vez, com bastante velocidade. E também tínhamos o Pedro fazendo boas jogadas, desarmando, um verdadeiro guerreiro em campo. Eu tô muito feliz com o Pedro, tá no jogo de hoje, deu combate, roubou a bola. Pedro parece determinado a vencer com o Flamengo. Inclusive, tem propostas para ele, tá? Lá do Al-Ahly, lá da Arábia, do time de Jorge Jesus, Al-Nassr, time do Cristiano Ronaldo. E a proposta chegou até a agradar o Flamengo, mas não agradou o Pedro. Então o Pedro está realmente determinado a vencer com o time do Flamengo. E ainda são os 29 minutos, vem o Flamengo, mas é um jogo com muitas faltas, um jogo truncado, um jogo parado. E não é um jogo de velocidade mais. Pelo contrário, tínhamos um jogo muito faltoso, um jogo brigado, um jogo pesado, um jogo truncado. Amigos do canal Mundo do Flamengo, 2 grandes clubes do futebol brasileiro. O jogo era bom, o Flamengo continuava com mais posse de bola. O Galo marcava muito bem os principais jogadores do Mengão. Bruno Henrique, Pedro, Arrascaeta, Jorginho. E com isso o Atlético Mineiro travava o espaço do Flamengo para construir jogadas. E aí quando o Galo tinha a posse da bola, saía em alta velocidade até finalizar no gol do Rossi. O Flamengo precisava ter mais calma nas finalizações, botar a bola no chão e ter calma. Jogadores do Flamengo estavam querendo resolver sozinhos. Arrascaeta com muita dificuldade, muito bem marcado. E a ação teve o lance do pênalti. Para mim foi pênalti, tá? Foi pênalti para o Flamengo e na minha opinião é pênalti. Não tem nem o que discutir. Foi dentro da área e era um lance para expulsão do Fausto Vera. E aí o juiz foi pro VAR, o VAR chamou ele para olhar a jogada novamente. E eu aqui ansiosa, esperando decisão, esperando para ver se o juizão foi ver no VAR o que ele ia dar, se ia dar pênalti, não. E não é fácil, nação. Isso aqui é Flamengo, isso aqui é viver Flamengo, isso aqui é respirar Flamengo, ser Flamengo, de todo o coração. É na base do sofrimento. E lá se foram 3, 4, 5 minutos de suspense. Haja coração. E aí o juiz vem e marca a falta. Mais de 5 minutos se passaram. Nós temos aqui no Brasil uma arbitragem que dá vergonha no torcedor. O VAR eu não vou nem comentar, porque se eu for falar, eu vou até na CBF. Fica 3, 4 horas falando dessa porra toda. Uma coisa leva a outra. A arbitragem do Brasil é uma coisa vergonhosa e escandalosa. É um VAR que não tem poder de decisão, uma arbitragem frouxa que não consegue tomar sua própria decisão. O Flamengo sabia que para assumir a liderança brasileira bastava uma vitória simples em cima do Galo. Só ganhar os 3 pontos. Apenas isso. O Flamengo veio para o ataque aos 47. E aí o Flamengo faz uma linda jogada com o Bruno Henrique. E aí novamente, nação, é pênalti. Primeiro mão do jogador do Atlético. Depois, ali a Arrascaeta foi derrubado e chutado ainda por cima. Bruno Henrique fala no intervalo, abre aspas, o juiz chegou pra mim e pro Hulk e falou, abre aspas, se for dentro da área, é pênalti pro Flamengo e cartão amarelo pro jogador do Atlético.
Se for fora, é falta e cartão vermelho pro jogador do Atlético. O juiz deu a falta, ele deu o cartão vermelho? Não, deu só o cartão amarelo. Por isso que eu falo, a arbitragem no Brasil, a arbitragem brasileira é uma coisa bizarra, uma coisa vergonhosa. E aí o Flamengo voltou pro segundo tempo com tudo, tentando buscar o gol da vitória, tentando buscar o gol que daria pro Flamengo a liderança isolada. Primeiro tempo, o Galo fez o dever de casa, na minha opinião, né? O Atlético veio pra barrar ali, anular o time do Flamengo e jogar por uma bola no contra-ataque. E no final do primeiro tempo, o Flamengo melhorou, pressionou mais, buscou o gol. Houve 2, 3 pênaltis ali, houve um pênalti em cima do Arrascaeta. O juiz, como sempre, não deu, porque não tem capacidade nem qualidade para ser um árbitro profissional. Amigos do canal Mundo do Flamengo, a arbitragem do Brasil, o VAR, a arbitragem do Brasil como um todo precisa passar por uma reformulação. Precisa novos estudos, precisa novos cursos, precisa ali tudo novo do começo ao fim. E o curioso, amigos do canal Mundo do Flamengo, lembrando que eu estou desprezando a arbitragem brasileira, o VAR brasileiro, bem longe disso, mas o curioso, mais curioso ainda, por sinal, é que lá na Copa do Mundo de Clubes a arbitragem foi bem diferente do que a arbitragem aqui no Brasil. A arbitragem brasileira é uma vergonha. Só que o curioso desse caso todo é que lá na Copa do Mundo de Clubes teve vários árbitros brasileiros. Aí o mais curioso, vai deixar vocês de boca aberta, como vocês viram lá na Copa do Mundo de Clubes, é que os árbitros brasileiros lá no Mundial desempenharam outro papel, outra função no campo, outro modelo de arbitragem. Aqui no Brasil é uma vergonha. Lá fora nos Estados Unidos, a arbitragem brasileira chegou a ser considerada um exemplo de arbitragem. Aqui no Brasil, a arbitragem brasileira é bizarra, é vergonhosa. Mas é o que eu disse, né? Se for entrar no critério de arbitragem brasileira aqui para discutir o jogo, eu vou ficar aqui 2, 3 horas falando e não vou terminar, porque realmente é uma coisa bizarra, uma coisa vergonhosa. O segundo tempo de jogo, nação, o Atlético voltou no mesmo esquema. O Galo voltou melhor, estava criando algumas jogadas, e aí tínhamos 10 minutos. Era a hora do Filipe Luiz arriscar o Wallace e Luiz Araújo. Luiz Araújo tem um bom chute a longa distância. Seria uma boa opção para tentar surpreender o Atlético. O futebol do Vinha, como eu sempre estou falando aqui, é surpreendente. Ele se recuperou muito bem da lesão. E temos aqui no Maracanã uma arbitragem muito difícil de ser compreendida. Um árbitro que eu não vou nem dar no critério de comentar. Tínhamos um Atlético que marcava muito bem o Flamengo. Tínhamos um Flamengo sem criatividade, esbarrando ali toda hora na marcação do Atlético Mineiro. E é que eu tinha falado ali, é hora do Wallace e Luiz Araújo. O Plata é um bom jogador, mas ele corre e não consegue finalizar uma jogada sequer. O Wallace tem um drible curto e rápido. Luiz Araújo bate muito bem ali de longa distância. O jogo foi um jogo muito faltoso, um jogo de várias faltas de ambos os lados. E tivemos em campo um juiz muito fraco. O Wallace é um garoto muito bom de bola, uma promessa da base. E toda vez que ele entra, ele sai muito bem com um gol ali e uma assistência. Tínhamos 17 minutos no segundo tempo. Com esse empate, o Flamengo já é líder pelo saldo de gols. O Arrascaeta saiu na hora certa, estava cansado, apanhou bastante no jogo, construiu poucas jogadas e ali estava muito marcado pelo time do Atlético Mineiro. O Wallace sofre a falta na intermediária, próxima à meia-lua. O Flamengo ponhava mais pressão no Galo aos 24 minutos. Um jogo mais difícil, parecia um jogo de decisão. A estratégia de jogo do Cuca para tentar anular o Flamengo vinha dando certo. Tava ali 0 a 0 e o Flamengo não conseguia encaixar uma jogada. O garoto Wallace entra tão bem, mas tão bem, brilha a estrela de Wallace novamente, que ele sofre a falta. Luiz Araújo cobra uma jogada ensaiada e Leotis abre o placar pro Flamengo. Impressionante essa dupla, Wallace e Luiz Araújo. Filipe Luiz mexeu na hora certa, a Arrascaeta estava cansado em campo, como eu disse, apoiou bastante em campo. E o Plata também estava cansado ali e muito cansado, apoiou bastante em campo, inclusive também. O Flamengo líder,
passou do Cruzeiro, líder absoluto com 36 pontos. Mas tínhamos 36 minutos ainda. E aí, Felipe Luiz chama o Juninho. Amigos do canal Mundo do Flamengo, só restava torcer pro Juninho fazer um bom jogo. Porque dessa vez Felipe Luiz botou ele por mais tempo no jogo. 1-0 Mengão na raça, na dor das faltas, no suor derramado. E o esquema do Cuca não deu certo. Isso é Mengão. Se não for no sofrimento, com certeza não é Flamengo. E aí o Juninho entra. Juninho entra e é desanimador o jeito que ele joga, nação. Ele pegou a bola lá na frente no ataque do Flamengo e tocou para trás para a defesa do Flamengo. Tínhamos 37 minutos. O que o Felipe Luiz tem que fazer? O que o BAP tem que fazer? Com todas essas contratações, o Flamengo tem que vender esse cara urgentemente. Porque quando ele entra, o Flamengo está com 1 a menos em campo. O Flamengo seguia ganhando o Atlético Mineiro, tentava uma pressãozinha. E aí o futebol desse Juninho ali é uma coisa bizarra. Uma coisa escandalosa. Pode abandonar. 54.555 pessoas para assistir Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, nação. E a minha opinião é que o Felipe Luiz ele tem que apostar mais nos garotos do Ninho e barrar o Juninho de vez. Por que ele não botou Matheus Gonçalves? A torcida tem que pedir a saída dele no grupo. E parabéns ao Felipe Luiz pela vitória, tá? Pelas substituições, o Alceu, Luiz Araújo. Mas a substituição do Pedro para entrar Juninho é uma coisa péssima. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o Alceu cava a falta, vai para cima, ele entra tão bem que ele provoca o adversário. E o Juninho, se o Juninho jogasse 1/3 do que o Alceu e o Matheus Gonçalves jogam, o Flamengo não teria botado tanto dinheiro fora, 5 milhões. Parabéns a toda a equipe do Flamengo pelo gol, pelos 3 pontos, pela liderança isolada. O Flamengo jogou no coletivo, assume a liderança após 3 jogos. E o Flamengo recuou, tentou segurar o resultado dos 48 minutos. É muita emoção, muita ansiedade, o jogo se finda. O Flamengo vence e assegura a liderança isolada. Próximo jogo é quinta-feira contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil no Maracanã. Isso é ser Flamengo, isso é viver Flamengo, isso é respirar Flamengo, nação. Isso é o Clube de Regatas do Flamengo, porra. Fim de jogo, nação. Segue o líder isolado com 36 pontos. Até a próxima e abraço, nação rubro-negra.